Fala pessoal do canal, aqui é o Danilo falando e hoje eu vou comentar um pouco sobre as semifinais do Campeonato Paulista, né? Sobre a ótica dos 4 times grandes da capital. Eu vou separar esse vídeo em 2 partes, então eu vou falar primeiro dos vencedores, né? Palmeiras e Corinthians, que ao que tudo indica, se não houver alguma novidade, esses 2 times têm tudo para fazer o derby. O derby paulista, né? Corinthians e Palmeiras, com o primeiro jogo acontecendo na Arena Corinthians e o segundo jogo acontecendo no Allianz Parque. Bom, tá uma barulheira danada, né? O pessoal de moto não respeita. Eu não tenho estúdio, então vai com esse barulho de fundo mesmo. Não tem nem ferramenta de edição, não tenho conhecimento técnico para fazer os ajustes, mas o importante é a opinião ficar gravada aqui. Então, começando a falar desses jogos pelo Palmeiras, né? O Palmeiras enfrentou na quarta-feira passada, eu tô gravando esse vídeo no sábado, o Palmeiras ele jogou na quarta-feira passada contra a equipe do Santo André, em sua casa, no Allianz Parque. O jogo em si foi um jogo ruim, de qualidade ruim, foi para mim, dos 4 jogos, o mais desinteressante com certeza foi o do Palmeiras. E assim, o Palmeiras ele passou ali do Santo André na bacia das almas, que a gente pode dizer, né? Com o gol do Felipe Melo já aos 43 minutos do segundo tempo e com uma bola sobrada ali no meio da área que o Marcos Rocha aproveitou a oportunidade e conseguiu guardar no fundo das redes, fazendo com que, aos olhos de quem não assistiu a partida, presumisse que o Palmeiras ganhou o jogo com certa facilidade. Bom, primeira coisa que a gente tem que considerar, e aí essa explicação ela vale já para o outro vídeo que eu vou fazer, que é a questão da pandemia. A pandemia ela afeta de forma irremediável tanto a parte fisiológica dos atletas, quanto a parte técnica, quanto a parte tática. Isso é uma coisa que a gente tem que levar em conta, tá? E até tem um parênteses que eu vou fazer no vídeo falando do São Paulo a respeito do Mirassol, sobre esse ponto da questão de preparo físico. Porque eu achei que o Mirassol estava um pouco acima aí dessas 8 equipes que fizeram esses 4 jogos, tá? Mas isso eu falo depois, é só uma questão de percepção, não tem fundamento científico, não tem fundamento técnico, então ela parte de uma suposição. Mas aqui eu vou falar do Palmeiras. O que acontece com o Verdão? Lembrando que, para quem não sabe, o Palmeiras é o time que eu torço. Então eu vou fazer tentar fazer uma análise imparcial, porém, se você colocar um jogo do Palmeiras contra qualquer outra equipe, eu vou torcer para a equipe que é o Palmeiras, é a equipe que eu torço, não tem jeito. Então, assim, a gente vai tentar fazer uma análise sem tentar levar para um lado torcedor, vamos dizer assim, né? O Palmeiras jogou com o Santo André, o jogo foi transmitido pela Globo, tudo, então foi amplamente transmitido para a capital e para as afiliadas da Globo que decidiu passar esse jogo. O Palmeiras foi um jogo modorrento, essa é a palavra que dá para explicar. Um time sem alma, um time sem vontade, um time que poucos jogadores apresentaram inspiração e é o elenco mais caro do estado, né? Então, o elenco onde você mais espera uma atuação esmerada dos seus atletas, né? Então, o Luxemburgo está com uma deficiência clara na criação de jogadas. E aí a gente tem que falar do Rony também na parte de ataque, porque o Rony ele foi contratado com altas expectativas. E a cada jogo que passa, o torcedor do Palmeiras fica mais desconfiado com a capacidade do Rony em atender essas expectativas. Então, o Rony jogou mais uma vez, o Palmeiras esbarrou na forte marcação do Santo André, que obviamente iria fazer uma partida para se defender, e foi o que fez. Mas mesmo assim, em alguns momentos do jogo, o Santo André apresentou perigo, principalmente com o Rondinelli jogando pelo meio.
Então o Santo André conseguiu armar, principalmente no primeiro tempo, umas 3 chances ali com perigo para a meta do goleiro alviverde. Então o Everton ele foi seguro nessa partida, ao contrário do jogo do Corinthians, que há sim uma divergência sobre ele ter falhado ou não. Do meu ponto de vista, não é possível nem considerar uma falha, porque há um desvio claro na pequena área e o tempo de resposta, de reação do goleiro ali, ele fica muito comprometido. Mas o fato é que o Palmeiras teve a oportunidade de eliminar o Corinthians, não o fez. O São Paulo teve a oportunidade de tirar o Corinthians do campeonato, caso ele permitisse que o Guarani, vamos dizer assim, vencesse o jogo. Mas aí vale um ponto positivo para o São Paulo, porque a gente tem que parar com essa conversa de que um time tem que entregar o resultado para o outro para poder prejudicar seu rival. Gente, isso não faz o menor sentido. O correto é que seja dessa forma que aconteceu mesmo. O time profissional vai lá e faz o seu papel, que é vencer os jogos. E ainda mais um trabalho em construção como é o do Fernando Diniz. Ele precisa apresentar resultados, até para ele ter uma noção de como a equipe dele está jogando. Então o Palmeiras não teve brilho. Essa equipe, ela jogou... Foi um jogo bem ruim mesmo de se assistir, tanto esse jogo do Santo André, quanto o jogo o jogo do Corinthians foi um jogo assim à parte, porque o Palmeiras ele teve muito mais volume de jogo, muito mais pressão no adversário, mas esbarra naquela coisa de não estar numa fase boa contra o seu rival. Então fica difícil você atribuir isso à falta de qualidade do elenco. Não é o que aconteceu. Mas contra o Santo André realmente faltou imaginação. O Palmeiras ele tinha mais posse de bola, então ele controlava as ações no seu campo de defesa e no meio de campo. Porém, do meio de campo para o ataque, as decisões que eram tomadas não eram eficazes e o time esbarrava na marcação, que sempre que podia tentava espetar um contra-ataque para poder fazer o gol que acarretaria aí numa outra postura caso o Santo André conseguisse marcar primeiro. Mas tirando essa parte que o Palmeiras jogou meio que com preguiça, vamos dizer assim, o Palmeiras conseguiu passar dentro dos 90 minutos, não precisou recorrer aos pênaltis e conseguiu aí a classificação para a semifinal e vai enfrentar a Ponte Preta, que é um time que jogou bem contra o Santos. Eu vou falar no próximo vídeo. Não tem muito o que acrescentar do Palmeiras. O Palmeiras é aquele time que investiu alto, tem bons jogadores, tem um técnico experiente, que é o Vanderlei Luxemburgo, porém já muito contestado, e que agora precisa mostrar que vai ter condições de brigar aí para vencer o título. Lembrando que pode ter pela frente um Corinthians que vem conseguindo vencer os clássicos, né? Então, esse desejo de vingança ele vai ficando cada vez mais intenso, né? O palmeirense ele já tá com o Corinthians entalado na garganta. E o Corinthians, ele, por outro lado, ele não precisa se preocupar se o elenco dele é bom ou se o elenco dele é fraco, porque lá na hora do vamos ver, o Corinthians consegue jogar de igual para igual e superar o Palmeiras na maioria das ocasiões, como tem ocorrido, principalmente na era Carille, né? Então, o Thiago Nunes, dos 4 técnicos de São Paulo, ele é o técnico que está numa posição mais confortável no momento. Pontos positivos: o Diogo Barbosa jogou bem, o Marcos Rocha também foi interessante a atuação dele, o Felipe Melo seguro. O Felipe Melo já vem jogando bem algumas partidas, ele mudou completamente o perfil dele de jogador truculento, então ele joga com precisão, agora nessa nova função de zagueiro. O Luxemburgo teve que adiantá-lo para o meio de campo para tentar dar um passe mais qualificado para os atletas de ataque do Verdão. Então, espera-se muito mais também do Lucas Lima e do Gustavo Scarpa, né, que são jogadores ali fundamentais para a criação de jogadas no Palmeiras. Então, precisa mostrar mais. Vamos aguardar agora o início do Brasileiro, como essas equipes vão... Como vai acabar os estaduais, né, para ver que pé que está cada equipe e como elas iniciam o Campeonato Brasileiro. Lembrando que realmente
dos 4 grandes clubes de São Paulo, o que mais tem que apresentar futebol e o que menos vem fazendo isso é o Palmeiras. Mas, no fim das contas, ele conseguiu o que se esperava do São Paulo e do Santos, que era a classificação. Nesse primeiro momento é importante você marcar presença na próxima fase do campeonato. Agora a gente já passa para o Corinthians, né? O Corinthians, ele foi um caso totalmente à parte desses 4 jogos. O jogo do Corinthians também tive a oportunidade de assistir, já foi um jogo transmitido pelo Premier, não passou para a grande rede de São Paulo. Então, o Corinthians, ele tem um estilo de jogo já muito bem delimitado, muito bem definido, desde a era do Tite, que é um Corinthians que joga no erro do adversário e geralmente explorando contra-ataques, mas com uma postura mais defensiva. Isso já é um perfil de jogo que está embutido na genética corintiana. Então o torcedor corintiano, ele não vai, por exemplo, vendo o Corinthians tomar pressão 70 minutos dentro da Arena Itaquera, ele não vai começar a se desesperar ou ficar impaciente, porque ele já é um torcedor que está acostumado a jogar sob condições adversas, por conta da falta de qualidade dos seus jogadores de ataque. Então, o torcedor do Corinthians, ele já está num outro patamar de entendimento da condição da sua equipe. E o Corinthians, ele, por incrível que pareça, ele subverteu essa regra no jogo contra o Red Bull Bragantino, começando com um gol aos 27 segundos de jogo. O Ederson, que é um jogador que foi incluído para essa partida, não fazia parte das partidas anteriores do Corinthians, mas foi uma grata surpresa, e hoje é um jogador que é impensável que o Thiago Nunes não conte com ele para a próxima fase. Conseguiu fazer o primeiro gol do Corinthians por conta de uma falha do Júlio César. E aqui vale um adendo, hein? Das 4 partidas que compuseram essa fase de quartas de final, 3 jogos contaram com falhas clamorosas dos goleiros, tá? E isso é uma coisa que, no caso de São Paulo, no caso de Bragantino e no caso do Santos, o Santos e o São Paulo não poderiam estar contando com essas falhas, principalmente nessa fase decisiva. Então é um ponto a se levar em conta. O Júlio César teve a falha, para mim, no meu ponto de vista, mais clamorosa, porque foi um chute que foi em linha reta e totalmente defensável, que ele deixou passar por baixo do corpo dele. Então é bem mais grave a falha do Júlio César em relação a esses 3 jogos que eu citei. Então, o Corinthians jogou com uma certa segurança, partindo dessa breve introdução que eu fiz a respeito do esquema tático do Corinthians. O Corinthians teve também a estreia do Jô, que estava visivelmente acima do peso e estava com dificuldade de ritmo de jogo. Então ele também ele esbarra na falta de velocidade para armar as jogadas. O Corinthians, ele, por diversos momentos, principalmente depois do gol, porque antes do gol não tem nem um panorama a ser feito. Foi a primeira jogada literalmente do jogo. Depois do gol, o time do Bragantino, obviamente, ele precisou se expor. Então ele precisou sair, avançaram-se os seus volantes e seus 2 laterais para poder tentar armar a jogada e surpreender o Corinthians. O máximo que ele conseguiu foi um chute na trave. Então, nas últimas partidas em que o Cássio foi com certeza o destaque principal da equipe alvinegra, no jogo passado isso não ocorreu, porque o Bragantino, ele tentava chegar de algumas formas, mas de todo modo a defesa do Corinthians estava bem protegida. Vale destacar também a presença do Matheus Vital. O Matheus Vital, que não estava jogando, ele entrou e deu um novo ritmo para o Corinthians, porque ele começou a armar jogadas, ele começou a tentar quebrar as linhas, e junto com o Jô, que já tem a capacidade de reter mais a bola no ataque, o Corinthians, ele teve um pouco mais de opção de saída de jogo, né? Fazendo com que a equipe, já confortável com o resultado, conseguisse jogar com um pouco mais de tranquilidade, vamos dizer assim. O Red Bull, ele foi... Eu não sei se o panorama do jogo seria diferente se ele não tivesse tomado esse gol, mas aí entra a história da camisa, né? A camisa de um clube grande, quando ele sofre um revés, ela pesa o dobro, mas também quando ele consegue abrir uma margem de vantagem,
ela também é um componente que entra em campo nessas horas. E o Corinthians ele conseguiu, com a vantagem de 1-0, trocar os passos com mais tranquilidade, fazer uma marcação precisa. Teve um lance polêmico desse jogo, que foi uma entrada que o Fagner deu no lateral do Bragantino. A entrada em si dividiu opiniões sobre a questão do cartão amarelo-vermelho, mas mais uma vez vale ressaltar que o Fagner é uma postura que o Fagner tem tomado em alguns jogos e ele já é notabilizado por esse tipo de conduta. Então, ao esquecer a bola e passar com o pé por cima da bola, ele colocou ali o trabalho de todo um grupo em risco por conta de uma atitude temerária, mais uma vez. Mas isso não abala a qualidade dele como atleta, é um jogador muito importante para o Corinthians e ele vem fazendo um papel aí que, aos meus olhos, é muito interessante do ponto de vista da lateral, um jogador de seleção brasileira. Enfim, ele tem uma qualidade realmente acima da média. Discutir a qualidade dessa média aí é um outro ponto, mas falar que o Fagner não tem qualidade seria um pouco incoerente, né, de certa forma. Bom, então é isso. O Corinthians acabou vencendo por 2-0. O Jô ele conseguiu fazer um gol de cabeça no segundo tempo. E aí que entra a qualidade do atleta, né? Por mais que ele esteja fora de forma, por mais que ele esteja sem ritmo de jogo, às vezes ele precisa estar no lugar certo, no momento certo. E o Jô ele é artilheiro justamente por conta desses momentos decisivos em que ele consegue estar ali na frente da pequena área para fazer um gol de cabeça ou para desviar um cruzamento e de repente é isso que falta, isso que pode ser determinante para decidir se o time vai vencer ou se o time vai perder uma partida. Beleza? Então é isso, pessoal. Um comentário só sobre os dois que venceram. Logo em seguida, agora eu já gravo um comentário falando de Santos e São Paulo, que ao meu ver foram as grandes decepções dessa rodada. Obrigado e até mais.